Olha, e um colega nos convidou para ir lá assistir um show dessas bandas gospel lá no Álvares Cabral. E nós fomos. E quando chegamos lá no Álvares, eu não vi pessoas louvando a Deus. Eu vi pessoas que pegavam latinhas de cerveja e jogavam uma nas outras. Pessoas que enchiam balõezinhos de camisinha e soltavam dentro do Álvares Cabral. Uma menina que estava com uma saia bem curtinha subiu no ombro do namorado para ver a banda cantar e gritava para o ídolo dela, como uma histérica. E um jovem que estava na minha frente disse assim: se o inferno for quente com isso aqui, eu prefiro continuar na igreja. Um desses colegas que estavam conosco lá, que gostavam de andar com essas bandas, hoje não está mais na igreja. Vou mostrar para vocês um pedacinho de um show de uma banda. E quero que vocês prestem bastante atenção. Tem uma música de Raul Seixas que diz assim: o diabo é o pai do rock. Se apagar a lâmpada daqui da frente, fica melhor para mim, por favor, só para... A música diz assim: o diabo é o pai do rock. Diz, enquanto Freud explica, o diabo dá os toques. Se o próprio Raul Seixas diz que o diabo é o pai do rock, uma música que tem origem do diabo não é uma música que serve para adorar a Deus. E Raul Seixas diz que rock and roll tem origem do próprio Satanás. Se você esquecer tudo que eu te falei sobre música, lembra disso. Se a música que você ouve é uma música que te aproxima de Deus, é uma música que te faz pensar em Deus, dessa música você deve desfrutar e essa música você deve ouvir. Mas se a música que você ouve é uma música que te inspira à rebeldia e que faz você afastar de Deus, dessa música você deve se afastar. Vou chamar agora o grupo, todos por um, ou um por todos, né? Um por dois nomes. Eles virão aqui agora para poder louvar a Deus. Eu quero que vocês contrastem esse show de rock and roll que vocês viram com a verdadeira música de adoração ao nosso Deus. Depois passamos para a segunda parte da palestra.
aqui não é o Tribunal da Inquisição da Idade Média, eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Nessa parte que eu acho sobre filmes, vou fazer algumas perguntas a vocês. Eu vou dizer o nome do filme. O pecado não foi ter assistido o filme, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você assistiu e não sabia, não tem problema, Deus não levou isso em conta. Mas se eu disser o nome do filme, e você não levantar a mão, tiver assistido, não levantar a mão, aí é mentira. E mentira a Bíblia diz que é pecado. Mas eu vou dizer o nome do filme. Se você assistiu, você levanta a sua mão. Eu começo falando de um filme bastante conhecido, O Alto da Compadecida. Quantos aqui assistiram? Tanto o filme como a série. É uma comédia inegável. Você ri do começo ao final do filme. Só que tem um problema, meus irmãos. É o povo de Deus rindo de um lado e o inimigo rindo do outro. Chega em determinado momento do filme, quem assistiu me ajuda. Em determinado momento do filme todos morrem. Sim ou não? Quando morrem, para onde eles vão? Não é o céu, nem purgatório, nem inferno. Julgamento. Eles vão para um local de julgamento. Quando chega nesse local de julgamento, João Grilo, que é o personagem principal do filme, com as suas astúcias, começa a livrar aquelas pessoas do inferno. Ele coloca no céu, que entra no céu com carabina e tudo na mão. Os outros, ele coloca no purgatório, que é um local que a Bíblia diz que não existe. E no final sobra ele. Aí quando sobra ele, aparece o diabo. Aí o diabo diz assim: você pode ter ajudado muita gente, mas você o leva. Aí ele se apega com Jesus Cristo. E quando se apega com Jesus Cristo, Cristo diz assim: olha, João, a sua situação é complicada. Eu não posso fazer nada por você. Aí com quem é que ele se apega? Com a compadecida. É provável que tenha aqui no nosso meio alguma pessoa de outras religiões, então é importante que eu diga isso. Nós, como cristãos adventistas, nós temos um respeito muito grande pela pessoa de Maria. Inclusive nós temos que ela é uma pessoa assim como foi Noé, como foi Abraão, pessoas que receberam uma responsabilidade muito grande de Deus. Eu creio que de Maria é maior ainda, de ser a mãe de Salvador. Mas daí, a atribuir a Maria um poder maior do que o poder de Jesus Cristo, e no filme, Maria não só resolve o problema de João Grilo, como o ressuscita e o manda de volta para a terra. E esse filme passa uma mensagem de que Maria tem maior poder do que o poder de Jesus Cristo. E se eu e você, como cristãos, meus irmãos, não vemos nada demais num filme como esse, é hora de nós revermos os nossos conceitos de cristão. Filme ou desenho ou máscara, quantos assistiram? Quero ver as mãos. Ou Professor Aloprado, quantos viram? Tanto no filme Máscara, quanto no filme Professor Aloprado, a ideologia é a mesma. No filme Máscara, ele coloca aquela máscarazinha, ocorre uma mudança, ele fica verde, não é assim? Depois que ele fica verde, ele sai e faz um bocado de coisa pela cidade. Depois ele tira a máscara e volta ao normal. Perguntas. O rapaz com a máscara, ele lembra o que o rapaz sem a máscara fala ou faz? Não. E o rapaz sem a máscara, lembra o que o rapaz com a máscara fala ou faz? Também não. No filme Professor Aloprado, o professor gordinho procura uma forma para emagrecer. Em determinado momento ele consegue, fica magrinho, passa a chamar-se Body Love, que em inglês quer dizer corpo do amor. Ele fica magrinho até o final do filme, volta a ser gordo. Gordo, magro, magro, gordo, gordo, magro, magro, gordo. No finalzinho do filme, ocorre uma disputa pelo corpo, para saber quem é que vai ficar com o corpo. Se a personalidade gorda ou se a personalidade magra. Nos dois filmes, são dois casos típicos de possessão demoníaca. Uma pessoa, quando está possessa pelo demônio, ela não consegue lembrar o que ela fala ou faz na vida normal. E quando o demônio é expulso, ela também não consegue lembrar o que ela fala, que ela falou ou disse quando estava possessa por Satanás. Esse é um filme mais recente, eu creio que menos pessoas assistiram. Quantos aqui assistiram o Rei Arthur? Levem as mãos. É um filme histórico, né? Vamos ver se é histórico. No filme Rei Arthur, Lancelot, o amigo do Rei Arthur, ele vai se ingressar no exército. E quando ele chega para se ingressar no exército, o pai dele diz assim: filho, existe uma lenda muito antiga que diz que os cavalos voltam da guerra trazendo o espírito do guerreiro valoroso, do guerreiro morto. Aqueles guerreiros são valorosos, corajosos, quando morrem de ter, o cavalo volta da guerra trazendo o espírito desse guerreiro. No finalzinho do filme, o produtor do filme Make Off diz
que colocou um casamento no final do filme, para que as pessoas não saíssem do cinema muito deprimidas depois de verem tantas mortes como passou naquele filme. Só que quando está ocorrendo o casamento, lá no Lancelot morre no finalzinho do filme. E quando está passando o casamento, lá no fundo, passam alguns cavalos voltando para casa. Exatamente o mesmo número de cavalos dos amigos do rei Arthur que morreram na batalha. Isso é espiritismo. Titanic, quantos assistiram? Mais de 2 vezes, mais de 3, mais de 4, mais de 5 vezes. Pode abaixar, João. Filme Titanic é uma produção milionária. Fez muitas pessoas chorarem no cinema. Olha, me responda uma coisa. No filme Titanic tem promiscuidade, adultério, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Aquela moça, ela tem relação sexual com o namorado antes do casamento. No filme Titanic tem suicídio, sim ou não? Aquele jovem rico se mata depois do filme. No filme Titanic tem blasfêmia, sim ou não? Tem. Eles dizem que, embora seja um fato histórico, eles dizem que nem Deus pode afundar o Titanic. No filme Titanic tem espiritismo, sim ou não? Há um momento que o navio afunda, não é assim? Quando o navio afunda, fica algumas pedaços de madeira boiando sobre a água. Aí a Rose, que é a mocinha do filme, ela está deitada sobre aquela madeira. E ele, Jack, o galã do filme, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, está por aqui de água. O frio intenso. Aí ele diz assim: eu vou morrer. Ela diz, eu vou morrer. Aí ele fala, não, você não vai morrer nem aqui e nem agora. Você vai morrer bem velhinha, numa cama bem quentinha. Aí o filme continua. No finalzinho do filme, a Rose está bem velhinha, e aí ela vem andando com aquela joia na mão, assim. Vai até na beira do mar. Não é assim que ocorre? Quando ela chega na beira do mar, ela solta o diamante. Ele cai na água. E aí ela volta para o quarto. E entra no quarto. Lá está uma cama bem quentinha, exatamente como ele disse. E aí ela se deita na cama. Quando deita na cama, ela fecha os olhos. A impressão que dá é que ela está dormindo. Não está. Está morta. E aí a câmera começa a filmar as fotos em cima da mesa. E começa a tocar aquela música romântica, aquela música emocionante. Aí a câmera vai filmando, a música vai tocando e as irmãs vão chorando. A câmera filmando, a música tocando e as irmãs chorando. A câmera filmando, a música tocando e as irmãs chorando. De repente a câmera entra dentro do navio e as irmãs continuam chorando. Aí o navio está todo destruído, todo em pedaços, de repente tudo se faz novo. E a Rose aparece novamente jovem, bonita. Segundo os espíritos, a pessoa quando morre, ela desencarna para se reencarnar. E eles dizem que a aparência da pessoa, no momento em que desencarna, é a aparência na qual ela foi mais feliz. Aí a Rose começa a subir a escada do navio. Lá em cima tem um rapaz, que abre a porta para ela. E ela entra dentro do navio. Tem um grupo de pessoas que estavam lá esperando por ela. E começam a bater palmas. Aquele grupo de pessoas que estão ali são exatamente as pessoas que o filme mostrou morrendo durante o naufrágio. E lá, no meio da escada, na primeira classe, onde ele nunca esteve, está o Jack, também esperando por ela por muito tempo. Isso é espiritismo. E espiritismo é doutrina de Satanás. E se é doutrina de Satanás, não serve para cristão assistir. Eu vou entrar numa parte dessa palestra. Foi a parte da manhã que eu disse que vou falar por falar. Porque eu sei que aqui no meio do povo de Deus, ninguém assiste novelas. Não é assim? Agora eu vou falar sobre novelas assim mesmo. Quem dera que fosse assim, irmãos. Para vocês terem ideia, ouçam bem essa história. Para vocês terem ideia de como é que a novela chama a atenção de uma pessoa, ouçam essa história. Num culto de quarta-feira, aquele culto de oração, né? Que dá muitos irmãos na igreja, estão lotados de gente. Aqui também é assim, eu sei. Ninguém fica em casa vendo novela, todo mundo vem para a igreja. Chegou uma irmã na igreja, desesperada. O diácono estava aqui na frente, e o diácono falou assim: irmãos, esse é aquele momento. Todo culto quarta-feira assim, né? Onde nós estendemos a vocês a oportunidade de fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Aí todo mundo começou, mais ou menos assim. Olha que aconteceu no culto de quarta-feira. Todo mundo fala assim: eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela paz da semana concluída. Agradeço a Deus também por estar aqui, né? Para poder louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Deus. Peço a vocês que orem pela minha vida espiritual. Orem também pela vida do meu esposo, que está na igreja, meus filhos que também não estão na igreja. Aí termina aquele bom, começa outro. Eu também agradeço a Deus pela vida, pela saúde, por estar aqui com vocês nessa quarta-feira. E aí lá vai todo mundo falando. Aí de repente,
levantou a irmã lá atrás, com um pedido especial. A irmã estava desesperada, assim, irmão, eu também agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela parte da semana concluída, por estar aqui com vocês. Quero que vocês orem pela minha vida espiritual, pela minha família, a vida do meu esposo, que ele não faz parte dessa grande família, que são os adventistas daqui um dia. E quero pedir a vocês também, irmãos, que orem pelo seu Bruno. A vida do seu Bruno está uma desgraça. Ele tomou um tiro, ele está na cadeira de roda, a esposa dele abandonou, foi embora, os filhos dele estão nas drogas, a vida do seu Bruno está uma desgraça. Gente, ore pelo seu Bruno. Se tem alguém que precisa de oração, é o seu Bruno. É só piada, né? Fato real. E aí, o diácono aqui com o olho assim, irmã, mas quem que é o seu Bruno? De repente, depois até vai fazer uma visita para ele. Eu falei assim, irmão, você não sabe quem é seu Bruno não, né? É porque você não assiste novelas. É o Bruno Mezenga, da novela O Rei do Gado. Parece piada, mas é um fato real. Tem pessoas que não conseguem distinguir entre o que é ficção e o que é verdade. Algum tempo atrás, a Câmara dos Deputados, não foi de novo nem a Igreja Adventista, nem a Igreja Batista, nem a Igreja Assembleia, nenhuma igreja. A Câmara dos Deputados lançou uma campanha, e a campanha era: quem financia a baixaria é contra a cidadania. E nessa pesquisa que eles fizeram, estava o nome dos 10 piores programas da televisão brasileira. E dentre os 10 piores programas da televisão brasileira estavam 5 novelas. E dentre as 5 novelas estava uma, Malhação. E aí tem gente que diz assim, Malhação não é novela sim, e a mais bem sucedida da Globo, porque já está há mais de 10 anos no ar, sem interrupção. Sabe quem que é o público-alvo? Os jovens, os adolescentes. Se você, pai, quer que seu filho aprenda coisas como sexo antes do casamento, masturbação, rebeldia, consumismo exagerado, permitam que assistam Malhação, porque é isso que aquela novelazinha mostra. Quero mostrar para vocês uma cena de uma novela da Globo. O nome da novela foi O Beijo do Vampiro. Quantos aqui assistiram pelo menos um capítulo dessa novela? Veja bem, nessa novela, eu não quero mostrar para vocês ninguém mordendo o pescoço de ninguém, nem homem virando morcego. Isso é coisa que a gente vê nos desenhos animados. Agora veja bem, lá nessa novela tinha um personagem, o nome dele era Boris. Ele era interpretado pelo Tarcísio Meira. E Boris, sempre que o rapaz do vídeo show se reportava a Boris, ele o chamava de Senhor das Trevas. No capítulo final da novela eu consegui captar uma imagem. E quero mostrar para vocês o que foi que o Boris, o Senhor das Trevas, disse para as pessoas que acompanharam esta novela no último capítulo. Humildemente eu recebo esta generosa honraria do povo de Maramoures. Eu sei que a partir desse momento eu também sou um de vocês e poderei entrar até sem pedir licença em cada coração, em cada lar e em cada família desta aprazível cidade. Muito obrigado. Ele segura uma chave na mão e diz assim: humildemente eu recebo essa generosa honraria do povo de Maramoures. Maramoures nada, é os números do Ibope. E diz assim: e eu sei que a partir de agora eu também sou um de vocês e poderei entrar até sem pedir licença em cada coração, em cada lar, em cada família dessa aprazível cidade. Eu tenho certeza que os pais que aqui estão não permitiriam que dentro da sua casa entrasse uma prostituta drogada para dar conselhos para sua filha. Ou muito menos ainda que entrasse um homossexual drogado para dar conselhos para o seu filho. E menos ainda que entrasse um macumbeiro para fazer uma sessão de macumba dentro da sua sala. Mas através da televisão, todas essas coisas têm acontecido. Quando nós fazíamos essa palestra em São Mateus, o Toninho, é um rapaz da primeira igreja batista de São Mateus, ele nos convidou para ir lá na rádio, levar essa mesma palestra aqui pela rádio, Guriri FM. E quando estávamos lá na rádio, uma irmã contou uma experiência pelo telefone. Essa irmã morava aqui em uma cidade no interior do Espírito Santo, conhecida como Conceição da Barra. Uma cidade litoral que eu converso daqui, alguns aqui conhecem. E ela disse que lá em Conceição da Barra tinha um casal que era viciado em novelas. Não perdiam uma novela. E um dia deu um problema no cabo de força que alimentava a energia da casa. E acabou a energia dentro daquela casa. Quando acabou a energia, eles queriam ver a novela, mas não tinha energia e não queriam ir para a casa do vizinho. Só que tinha um bebezinho de 3 ou 4 meses
e o bebezinho chorava muito. Eles não podiam levá-lo para a casa do vizinho. Então fizeram o bebezinho dormir, depois colocaram o bebezinho no berço, e para que o bebê não se assustasse à noite com a escuridão, quando acordasse, acenderam uma vela e colocaram na cabeceira do berço. E foram para a casa do vizinho assistir a novela. Enquanto estavam lá, se deliciando, se emocionando com as cenas da novela, sentiram um cheiro de queimado. Saíram da casa onde estavam e voltavam correndo para a casa deles. Quando chegaram lá, a casa, que era a maior parte de madeira, havia incendiado. Aquela vela tinha tombado sobre o berço havia incendiado, matado a criança, queimada e queimado quase toda a casa. Foi a novela que matou aquela criança? Não foi uma novela, mas foi o amor a uma novela. Quero mostrar a vocês uma outra cena, uma outra novela da Globo, a novela O Clone. Tem pessoas, quando eu vou agendar essa palestra, me perguntam assim: Felício, o seu trabalho é sobre mensagens subliminares? Não é exclusivamente sobre mensagens subliminares. Eu mostro realmente o que está ali, evidente, na cara do programa. Mas eu também falo um pouquinho sobre mensagens subliminares, porque essas coisas existem. Eu estava conversando com o Márcio, o rapaz que está aqui filmando hoje, há algum tempo atrás, e o Márcio me disse que quando você filma com a câmera, na realidade, a câmera não tem um movimento assim, são figuras estáticas, que quando são passadas rapidamente na frente do leitor óptico, a grosso modo, assim, dá a impressão de movimento. Por exemplo, o rapaz está aqui e eu filmando. Se eu fizer esse movimento com o meu braço, depois quando você for assistir o filme, a impressão que dá é que eu estou fazendo esse movimento com o braço, mas não é. A câmera tem que tirar várias fotos rápidas, chamadas de frames, ou frames, vocês me corrigem se eu estiver errado, acho que 24 frames por segundo, e passa 24 fotos dessa por segundo na frente do leitor óptico. Então o que é uma mensagem subliminar? Eles pegam uma dessas fotos e colocam ali dentro uma imagem. E dentro do segundo, quando passa 24 fotos daquela, passa uma. Tão despercebidamente que você pensa que não vê. Mas o seu cérebro tem algumas divisões. Você tem a parte consciente. Por exemplo, eu estou conversando com você. Você está olhando para mim, está ouvindo o que eu estou falando, está assimilando o que eu estou te dizendo. Você está vendo aqui minha mão, meus movimentos, tudo que eu estou falando, você está prestando atenção. Isso aí está no seu consciente. Mas existe uma série de outras coisas que a sua visão periférica está captando aqui nesse momento, que você não está percebendo. Por exemplo, eu estou com um dos botões do meu paletó desabotoado, talvez você não tivesse tentado para esse fato ainda. Eu estou usando uma aliança, talvez você não tivesse percebido isso. Mas a sua visão periférica teria captado isso e colocado no seu subconsciente. E se estava lá registrado. Em algum momento, quando você visse alguma coisa parecida, isso iria aflorar. Quer um exemplo disso? Quer ver como é que funciona a sua mente? Vou fazer um teste com vocês agora. Existem coisas que vocês não estão pensando aqui agora. Não estão pensando. Mas quando eu falar, você vai lembrar na hora. Em menos de um segundo, seu cérebro faz uma busca tão rápida, em menos de um segundo. Por exemplo, a data do seu aniversário. Você não estava pensando, mas lembrou tão rapidamente. Quer outro exemplo? O nome do seu pai. Também não estava pensando. Quer ver outro exemplo? O nome da sua mãe. Quer ver outro exemplo? A marca do primeiro carro zero que você comprou. Lembrou? Sabe por que você não lembrou? Alguém deve ter lembrado. A você que não lembrou porque não está registrado na sua mente. Então, é assim que funciona o seu cérebro. E a televisão tem essa capacidade de colocar uma mensagem lá no fundo, lá no subconsciente, para em algum momento ela aflorar. Para você ter ideia como que isso é real, nos Estados Unidos da América, existe, no Código Penal americano, uma lei que proíbe a propaganda subliminar. Eles fizeram uma experiência no cinema e colocaram lá no cinema um filme de faroeste. E quando passava alguém no deserto lá, com sede rastejando, passava rapidamente uma garrafinha de Coca-Cola numa desses frames, dessas fotos. E o consumo de Coca-Cola no final foi muito maior do que o consumo dos outros dias anteriores. Então existe a mensagem subliminar. E aqui na abertura da novela O Clone, eles utilizam esse recurso. Quero mostrar para vocês, além dessa mensagem subliminar que é colocada aqui, eles passaram ideologia de que não é necessário a família para que haja a continuidade da espécie humana. Eu saí de baixo com 4 horas para vir aqui pregar pela manhã e fazer a palestra. Segundo a revista O Clone, se eu fosse uma pessoa bastante inteligente, eu poderia ter tirado um fio de cabelo meu, e esse fio de cabelo feito com outro feliz, exatamente igual a mim, enquanto eu estivesse lá embaixo com um, poderia ter um outro aqui dando palestra para vocês. Um absurdo assim que a novela passou. Mas eles colocaram aqui uma imagem.
Eu quero mostrar para vocês agora. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Tentem ouvir bem a música e ver bem as imagens. E depois eu comento com vocês essa cena da novela O Clone. A música diz assim: alguém conseguiu ver uma coisa dos dois lados? O que você diz? Hã? Ouviu. A música diz assim: dançamos a dança da vida no palco do tempo, teatro de Deus. Essa música faz uma música que faz uma